Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre concorrência. Muita gente hoje em dia eu vejo falando assim que concorrência é muito ruim. Ah, quando tá tendo concorrência demais, tá tendo concorrência, tudo bem, eu entendo. Concorrência grande. Aí vai competir com, igual a minha família do supermercado, não tem como competir com gigantes. Não tem como. O que meu primo compra no ano, uma rede de supermercado compra por dia. Então compra por dia pro Brasil inteiro, sabe? O que meus parentes compram no ano. Os caras vendem no dia, então é impossível bater de frente. É impossível. Fora investimento que eu já falei para vocês, investimento internacional, que tem uma gestora de investimentos, quer ver? Acho que é gestora de investimento, para não falar besteira, investiu ano passado 70 bilhões de reais em uma empresa aqui no Brasil. 70 bilhões de reais, tá? Então pense se eles precisam. É uma empresa gestão de ativos. É uma empresa gestora de ativos, que ela investiu 70 bilhões em uma rede varejista no Brasil. Então imagina você com somente pouco dinheiro, 70 bilhões em caixa para poder investir em tecnologia, para poder investir em novas lojas, para poder investir, imagina, do nada você recebe 70 bilhões, tudo bem que não é à vista, é parcelado, mas imagina você já tem 500 lojas e você tem a oportunidade em 4 anos sair uma matéria de abrir mais 100 lojas. Do nada, 100 lojas. Simples, mas 100 lojas. Sim, não sei se isso ajuda um pouquinho no poder de compra. Não sei se ajuda muito a quebrar os concorrentes pequenos. Eu não sei se ajuda, mas nesse momento o CAD, cadê o CAD? O CAD, ó, caladinho o CAD. Ele tá pianinho, não fala nada, não tem problema. Na hora de uma empresa se juntar com a outra, ai, temos que ver se isso não vai bater concorrência desleal, temos que estudar muito o caso. Aí chega um investimento da porra, né? Não tem preocupação com os pequenos. Foda-se os pequenos. Por quê? Porque provavelmente 100 lojas dessa gigante vai dar mais empregos do que 1.000 empresas pequenas. Tem grandes chances disso acontecer. Então, como todo político tem que estar envolvido, ou todo partido político, ou algum partido tem que estar envolvido com um investimento internacional aqui, tem que dar a aprovação para ter esse investimento. E o que o partido político quer? Números, ele quer dados, ele quer, não, o meu partido que aprovou, o meu partido que fez isso, o partido que eu faço parte que aprovou isso. Então, no meu governo diminuiu o desemprego. Então é óbvio que ele está cagando e andando para as pequenas empresas. Ele tá cagando, ele está ligando para investimentos que dê mais empregos. É isso. E óbvio que todo mundo que está vendo o vídeo vai falar, Renan, mas é isso que o político tem que se preocupar mesmo, porque as pessoas precisam de emprego. Foda-se as pequenas empresas. Realmente, eu sei disso. Por isso que dá a mesma dó que você tem por mim, que eu sou dono de um pequeno comércio, ou pelos outros, é a mesma dó que eu tenho por você. Então é a mesma dó. É assim, é pau que dá em Chico, dá em Francisco. É a mesma coisa. Você tem dó de mim, você fala, ah, não, você não tem dó dos outros. Não, eu tenho a dó dos outros da mesma forma que elas têm dó de mim. Exatamente, é isso. É como Jesus, né? Jesus ele tem amor da mesma forma que ele é justo. E acho que nenhum humano, né, nenhum ser humano consegue compreender o que é ter amor no mesmo patamar de ser justo. Então, assim, ele perdoa os seus pecados, mas se ele perdoar seus pecados, ele vai relevar a justiça, porque ele não pode ser conivente com o pecado, ele não pode compactuar com o pecado. E agora, o que Jesus faz com você? Ele perdoa ou ele é justo? E aí? Enfim, então vamos lá. Quando a primeira vez que um funcionário do meu irmão abriu a empresa foi em 2008. Ele saiu da empresa depois de 16 anos sendo eletricista. Sempre foi eletricista na empresa. Ele saiu, montou uma empresa 500 metros para sentido centro. 500 metros sentido centro. Ele abriu uma empresa. E foi muito bom pra gente. Foi muito bom. Porque ele abriu, nesse caso, ele já começou a cobrar a mão de obra mais cara que a gente. Mais cara que a gente. Quando ele trabalhava com a gente, foi na época que o meu irmão montava orçamento e o meu irmão repassava. O meu irmão montava orçamento para eu repassar, eu montava para eu repassar.
Eu montava, ou meu irmão montava para gerente passar, para supervisor, coordenador passar. Na verdade, passar não, né? Repassar para o cliente. E ele sempre falava que estava barato. Sempre. Não, tá caro, porque ele anotava. Ele foi o primeiro colaborador que ele pegava um rascunho, uma folha de A4 cortada no meio, ele anotava regulador de voltagem. Eu pagava um pau, pago um pau até hoje para a letra dele. Sempre tentei copiar, mas não consigo. Escrevi rápido pra caramba. Um regulador de voltagem, um rotor, um não sei o que, um não sei o que, tal, 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 e deixava que a mão de obra a gente definia. Que quem acompanha os vídeos sabe quando foi que a gente repassou a responsabilidade de definir a mão de obra para os mecânicos. Então, assim, não, essa frase está na ordem errada. Foi o ano que os mecânicos ficaram responsáveis por definir o valor de mão de obra. Pronto, a frase ficou melhor reformulada. Então, ele repassava o orçamento para a gente, repassava, né? O orçamento, enfim. Então, o que eu ia falar? Eu tinha esquecido. Então, e aí ele montou essa empresa. Aí, e nessa época ele falava que a mão de obra que eu definia, ou que o meu irmão definia, era sempre barato. Nossa, essa mão de obra é barata, que não sei o que, que não sei o que. E do nada, teve nos últimos anos, ele começou a falar que era tudo muito caro. Muito caro, muito. Nossa, você está passando quanto? Eu achei que você ia cobrar 120, você está cobrando 180. Eu achei que você ia cobrar 90, está cobrando 100, está cobrando 110, está cobrando 200. Não, muito caro, não, não pode, o cliente vai correr, que não sei o quê. E o cliente nunca corria, o cliente sempre aprovava, sempre aprovava, sempre aprovava. Enfim, e aí quando ele abriu, graças a Deus, ao poder do universo, ao poder do centro da Terra, sei lá da onde, da mente do ser humano, então, ele começou a cobrar mais caro. Tudo, até troca de pastilha, porque lá ele começou a fazer troca de pastilha, começou a fazer alinhamento, começou a fazer balanceamento, tudo, começou a fazer um monte de coisa. Ele começou a cobrar mais caro. A primeira coisa, alinhamento, ele cobrava R$ 20 mais caro. Balanceamento, ele cobrava 5 a mais por roda. Desmontar o alternador, ele cobrava R$ 60 mais caro. Então, o que que o meu irmão fez? O meu irmão, ele não ia ter mais eletricista. Ele não ia ter. Só que quando ele viu que os caras, ele estava cobrando mais caro que a gente, o meu irmão falou, Renan, precisamos contratar um eletricista urgente. Foi quando meu irmão contratou um eletricista que trabalhou numa oficina travessa da Avenida Santo Amaro, numa oficina de luxo. Meu irmão contratou para pagar R$ 1.800 a mais do que esse eletricista ganhava, sendo que esse eletricista tinha o segundo maior salário da empresa. Segundo, ele só ganhava menos do que o alemão que trabalhou com a gente 18 anos. Um alemão de 2 metros de altura, cabelo aqui, cheio de brinco. Então, não precisa nem falar o nome, porque lá na região ele era muito conhecido. Então ele era o segundo maior salário da empresa. Então, meu irmão contratou já pagando R$ 1.800 a mais. Na época, lá 2000 eu acho, foi antes de 2010. Porque em 2010 eu estava nem em BI, ele já não estava com a gente. Então foi antes de 2010. Então, R$ 1.800 a mais que o cara ganhava. E começamos a fazer muito serviço, porque o meu irmão via que o serviço de elétrica que a gente fazia, a gente reparava 500 alternadores por mês. Era a média. Lógico que de outras empresas trazendo pra gente, pegando o carro, enfim. Então naquela época, a gente fazia mais ou menos 500 reparos de alternador por mês. Hoje continua nessa média, um pouquinho mais. Hoje, 12 anos, sei lá, 20, não, 20 anos, as ideias. 12 anos depois, vou estar assim, 12 anos depois, a gente continua fazendo essa mesma média de reparo. Porque hoje no nosso foco a gente abriu, tem blindadora, tem funilaria e pintura, tem outros serviços de detail, então tem diversos outros que a gente pensou que serviço de reparo de alternador, motor de partida ia cair bastante, mas graças a Deus não caiu. Então continua nessa média. Então, é, pagamos, contratamos e começamos a vender muito. Como o meu irmão falou, Renan, só esse ex-funcionário, esse rapaz que saiu, ele era mais ou menos 15% a 20% do faturamento da empresa. Do faturamento vinha disso, vinha de serviço. Depois o segundo maior faturamento vinha de injeção, ignição e arrefecimento. Por último, era suspensão e freio. Por último. Depois eu vou fazer um vídeo disso. Quando que a suspensão e freio virou o primeiro nosso. Quando suspensão e freio virou o primeiro. Hoje não é mais. Hoje suspensão e freio acho que é quarto. Se não me engano, quarto, suspensão e freio, né?
Eu acho que suspensão vem em quarto, freio tá vindo em sétimo, hoje, com a gente. Então mudou bastante, graças a Deus, porque a maioria dos concorrentes em volta focam nisso. Focam nisso. Por exemplo, meu irmão abriu a empresa em 88, até 92, 93, antes da minha irmã chegar na empresa, sempre, tipo, 95% do faturamento do meu irmão vinha de escapamento. Tanto é que a razão social nossa tem escapamento escrito no nome. Enfim, então, gente, a concorrência foi muito boa. Aí, depois de um tempo, acho que foram 2 ou 3 anos, acho que não deu nem 3, saiu um dos melhores senhores, na verdade, porque ele trabalhou com a gente há 17 anos. Esse ele trabalhou 16, saiu esse rapaz trabalhou 17 anos com a gente. É um rapaz do Ceará, muita gente boa, o filho dele, nossa, a gente adora, na verdade, o filho dele até hoje. É muito gente boa, a família dele é extremamente gente boa, já veio aqui em casa, ia lá em casa direto. Tipo, era um cara que realmente não era nem um colaborador, era um amigo mesmo. Então esses três, esse que ficou 16, esse que ficou 17, esse que ficou 18, realmente a gente considerava amigo, levava lá em casa, levava na casa da praia, casa do interior, almoçava junto, conhecia a família, aí eu dormi na casa dos três colaboradores para jogar videogame com o filho, enfim. Então, depois de um tempo saiu. Esse segundo rapaz que saiu, ele montou oficina 3 ruas para baixo desse eletricista. 3 ruas para baixo. E na época esse colaborador nosso morava lá na Pura e o outro morava no Mar Paulista. Então, a gente. E começou a ficar muito bom pra gente. A concorrência sempre nos ajudou. Muito, muito, muito. Quando, por exemplo, a última vez que saiu um colaborador que abriu sua própria empresa foi em 2017. Um eletricista. Eletricista, né? Eletricista, porque a cada 100 diagnósticos que ele fazia, 90 estava errado. 90 estava errado, 90 estava incompleto. E a cada 100 orçamentos aprovados, 50 precisava de complemento, porque não fez o diagnóstico correto, não fez o diagnóstico completo. Então, enfim. Então ele não era. Ele se considerava eletricista, mas na verdade não era. Tanto é que depois que ele abriu a empresa dele lá pro lado de Diadema, quando ele abriu a empresinha dele lá com elevador, 2 vagas duas vagas, tinha um elevador e uma vaga atrás. Então depois que ele abriu a empresa dele, o foco dele não era mais elétrica. O foco dele foi escapamento, o foco dele foi freio, que não sei o quê. E bom pra gente. Bom que eles saíram e começou a atuar numa área que nós somos ainda, né, os mais fortes da região. Somos os mais fortes em questão de compra e tudo. E eu lembro muito bem quando um vendedor de bateria chegou pra gente, ele tinha ido nesse rapaz, o primeiro que saiu da empresa, ele saiu, ele foi lá, fez as vendas dele lá, veio e estava conversando comigo. E aí, Renan, tá precisando? E eu meio que não dei muita atenção pro vendedor. Eu falei, vê lá quanto que tá precisando lá embaixo, lá que ele sempre, o vendedor, a gente sempre falava pra ele, ó, aqui a gente quer tantas dessas, então eu não sei quanto que tá faltando. Vê qual que tá faltando, me fala e passa o preço, beleza. Aí trocando ideia com ele, o rapaz que trabalhava aqui, abriu oficina ali embaixo, né, a gente abriu. Então, ele comprou mais de 40 baterias. Aí meu irmão, do lado, meu irmão falou, como é que é? Ele comprou 40 baterias, aí meu irmão, Renan, vem aqui dentro. Fui lá dentro, meu irmão falou, Renan, compra mais de 40 baterias e a gente vai vender todas no preço de custo. Todas no preço de custo. Não importa, a gente não vai pagar nem imposto. Não é nem para colocar a porcentagem do imposto, que já era o limite do Simples Nacional. A gente já estava no limite do Simples, que era 16%. Na época, não sei se era 16%, mas era o limite do Simples Nacional. Meu irmão falou, Renan, a gente não vai nem colocar margem do limite do Simples Nacional. Nem isso a gente vai colocar. A gente vai vender tudo. Pode fazer um pedido gigante com ele. Bateria que a gente não deixa em estoque, pode pedir. Bateria, por exemplo, na época a gente não deixava bateria de Honda, de Toyota, essas caixas altas. A gente não deixava no estoque, deixava só de 48, 50, 55, na época tinha 55, depois mudou para 60, deixava de 70, uma ou duas de 80, de 90, alguma coisa assim, uma de 120, para pegar um utilitário, ou às vezes um caminhão. Então mas era muito raro, assim, era uma vez a cada trimestre, e olha lá. Meu irmão falou, Renan, o cara que abriu a oficina agora, ela tá comprando mais de 40 baterias, eu não sei se é verdade. Aí questiona ele, questiona o vendedor, a gente trocando ideia com o vendedor. Eu falei, sério? Quantas baterias ele pediu? Só por curiosidade. O vendedor, ó, ele pediu tantas, eu falei, eu quero um pedido igual ao dele.
igual ao dele. Quero um vestido igual ao dele. Aí é sério. Só que o vendedor ficou feliz. O que aconteceu? O vendedor, todas as vezes que fazia pedido lá, ele passava na empresa, ele já chegava pra mim e falava assim. Tipo, ele meio que viciou, sabe? Uma vez só que eu fiz isso, lógico que ele precisa vender, ele ganha comissão, né? O cara lá embaixo pediu tantas baterias, você vai querer também? Eu falei, mas esse pedido é real mesmo ou agora você tá querendo jogar verde pra cima de mim? Não, é verdade, ó. Eu lancei, aí ele mostrava no celular, lancei no sistema, ó, pedi aqui, tá vendo? Até a nota fiscal já tem emitida pra ele. Eu falei, ah, tá, você tá vendendo mais barato pra ele, mas vendendo mais barato pra mim. Ele, não, pra vocês eu vendo um pouquinho mais barato, uns 6% mais barato, porque vocês compram mais tempo e tal. Então a gente dá um descontinho maior por tempo de cliente. Eu falei, ah, tudo bem. Então, foi muito bom. Quando esse último rapaz que saiu, que até hoje foram 11 colaboradores, ex-colaboradores que saíram e montaram a oficina, que estão durando, que estão funcionando até hoje. Teve outro rapaz que abriu em São Bernardo que fechou, teve outro que abriu ali perto da Avenida Alda em Diadema, fechou, e depois eles partiram para outra área. Então, a última vez que foi em 2017 que esse rapaz abriu em Diadema, a gente nunca teve cadastro em distribuidora de parte elétrica. Nunca, 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 nunca. A gente sempre teve esse distribuidor, tipo, o nosso foco era comprar peças de injeção, ignição, arrefecimento, suspensão, freio e escapamento. Nunca foi uma específica para acessórios, específico para elétrica. Foi a primeira vez que a gente fez esse cadastro numa distribuidora que é específica de elétrica. Outras distribuidoras até vendiam, por exemplo, tem uma distribuidora que ela é dividida em quatro, se não me engano. É motopeças, junto com peça de bicicleta, autopeças, que é peças de leve, utilitário e pesados, agrícola e tratores, agrícolas, caminhões, não, agrícola, não, é agrícola, barco industrial. E o outro era acessório e tal. A gente comprava mais dessa aqui, né? 90% das compras vinha desse aqui. Algum um pouquinho dessa daqui, quer dizer, na verdade vinha dessa e um pouquinho de motopeças e tal, que motopeças a gente começou a trabalhar em 2012. E então a gente comprava tipo um alarme, comprava um bloqueador, comprava uma calha de chuva, enfim, uma lanterna, um farol, mas era raro, assim, era 5, 10% do faturamento. Hoje, elétrica e acessórios com a gente já é 40% do faturamento. Que nem eu falei para vocês, hoje undercar, que é suspensão e freio, ou até escapamento, alguns englobam escapamento, tá em quarto, sexto, alguma coisa assim. Mas está acima de quarto. Antigamente era 90%, 80%. Hoje, elétrica e acessórios já é 60%, mesmo a gente vendo que tem 90% das fábricas, das próprias fabricantes, estão vendendo online. Mesmo. A maioria vende mais cara, a maioria tem uma fabricante de alarme que vende alarme para mim, ela vende alarme na internet por 470. De custo para mim é 180. Então, assim, o cliente compra lá achando, enfim, só para você ver a margem. Dá para ter margem, dá para ter margem. Não é todo alarme. Tem alarme que eu coloco 10%. Eu não pago nem o imposto, que é o Simples Nacional, hoje cobra 16%. Então eu não pago nem isso. Eu não consigo nem colocar 16% em cima, eu coloco 10%. Enfim, então, gente, a concorrência pra gente sempre foi muito boa. Se foi inteligência da gente, se foi porque a gente soube usar a concorrência, a gente nunca reclamou de concorrência. Nunca baixou o preço. Ah, o cara abriu concorrência, foda-se, deixa o cara abrir. E sempre cobrando. Esse rapaz que abriu, o segundo que saiu, que montou a oficina, ele começou a cobrar alinhamento mais barato que a gente. Pegou vários clientes, mas é aquilo. O cara quer competir no preço, uma hora ele vai se fuder grandão. Esse é o problema, é se fuder grandão. Esse é um dos problemas. Então a gente tem medo de cobrar barato e se fuder grandão. Então depois eu vou fazer um vídeo, eu vou finalizar esse vídeo e vou falar de um caso que eu vi. Eu vi na internet uma moça no TikTok, acabei de ver no TikTok aqui, ó. Uma moça que pagou, quer ver? Deixa eu ver se está aberto ainda, se já atualizou o TikTok aqui, ó. Ó, eu não vou colocar o nome não, vai aparecer aqui, mas ó, a moça está mostrando um vídeo da montagem de um guarda-roupa. Então o que aconteceu nesse guarda-roupa? Ela pagou R$ 500 no guarda-roupa e pediu
ela solicitou na internet alguém que montasse, não, na verdade, desculpa, ela pagou a empresa, é isso mesmo, ela comprou o guarda-roupa e por mais R$ 60 era a montagem do guarda-roupa. Era isso? Peraí. Peraí, gente, para não falar besteira no outro vídeo. Não, eu vou finalizar o vídeo e no outro eu explico. Mas eu acho que ela pagou tal, e depois um monte de gente reclamando assim, por esse preço também você queria o quê? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, a minha opinião. Quando a pessoa paga barato e o outro fala assim, também você paga barato, quer o quê? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima.